Salve, salve, galera umbandista de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um programa Papo de Terreiro, uma mesa redonda sobre amor e espiritualidade. O meu nome é Xisto Júnior, sou médium umbandista aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me encontro na presença dos meus irmãos Ramon Turbaimo Literno, sacerdote de Umbanda Sagrada, meu irmão Miller Augusto, médium de Umbanda de Minas Gerais, e meu irmão Michel Escoves, médium e sacerdote de Umbanda do Colégio de Umbanda Legião de Maria, aqui também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, eu sou o Michel. É um enorme prazer estar aqui com vocês essa noite, com meu amigo Ramon, meu amigo Miller, meu amigo Xisto, para falarmos um pouco mais sobre Umbanda para vocês que estão nos ouvindo. Boa noite a todos, boa noite Michel, Xisto, Miller e a todos que estão ouvindo a gente. Um grande axé para todo mundo e vamos começar o nosso Papo de Terreiro. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está num formato diferente, porque quem está na berlinda hoje como nosso entrevistado é o nosso irmão Michel. E o tema de hoje é ervas na Umbanda. Como são aplicados os rituais e os usos das ervas na Umbanda. Então, para começar o papo, a gente vai dar uma introdução aqui e perguntar aí para o nosso irmão Michel algumas coisas relacionadas às ervas. Michel, eu sei que poucas pessoas te perguntam isso, ou quase ninguém te pergunta isso, mas a gente sabe que você tem um vasto conhecimento sobre as ervas dentro do culto. E a pergunta que me vem à cabeça agora, eu te conheço há muitos anos, mas eu nunca te perguntei. Como que iniciou o seu envolvimento com o uso de ervas e como que se dá no seu dia a dia esse envolvimento com as ervas, com o cultivo, a utilização? Explica para a gente um pouco como é o seu relacionamento, como se iniciou e como se dá o seu relacionamento com as ervas. Bom, meu relacionamento com as ervas se iniciou quando eu estava frequentando o primeiro terreiro quando eu me tornei umbandista, né? Eu sou criado em família espírita, meus pais fazem evangelho no lar, desenvolvimento mediúnico no lar até os dias de hoje. E quando eu estava com 33 anos, tive aqueles probleminhas do despertar mediúnico, que são pertinentes a nós médiuns de Umbanda, que não estão frequentando uma casa religiosa com frequência. Então, eu acabei minha esposa encontrou um terreiro de Umbanda aqui perto de casa, me levou lá, e nesse terreiro de Umbanda, nós entramos à corrente e começamos a ajudar a mãe pequena, a mãe de santo, nós ajudávamos na manutenção da casa, na limpeza da casa, e a gente via o pai pequeno, mãe pequena sempre andando com ervas para cima e para baixo, fazendo banhos, e os banhos que nós tomávamos antes de iniciarmos as giras propriamente ditas. Aquilo chamou a atenção. A mãe pequena me explicou um pouco sobre as ervas e me ensinou a fazer uns banhos de ervas. Que tinha que pegar a erva, tinha que macerar ela ou quinar, tanto faz os termos, né? Adriano Camargo usa muito o quinar a erva, mas você pode usar macerar e cantar ponto e fazer as orações e tal, mas sem explicar tecnicamente o porquê. Nem explicar tecnicamente para que servia cada erva. Fazer um banho de caboclo, você põe samambaia, põe uma colônia, põe tapete de Oxalá, né, o bolo. Então, você faz um banho para gira de caboclo. Tá, ok, mas nesse momento surgiu para mim, que eu estava procurando material sobre ervas na internet, surgiu para mim logo na sequência o livro do Adriano Camargo, O Herveiro da Jurema. Eu comprei o livro Rituais com Ervas, e quando ele chegou, foi justamente aquilo que eu precisava, porque aí ele traz a classificação de ervas, um dicionário de ervas, entende? E como se aplica a cada erva, o verbo atuante de cada erva. Então, eu aprendi o conceito sobre algumas ervas. A partir disso, o que eu fiz? Eu comecei a manusear ervas. Então, não basta só você conhecer teoria, você tem que saber se aquilo que está escrito no livro é verdade. Isso é bom senso, isso é discernimento, e todo umbandista tem que ter. É óbvio que o seu pai de santo fala para você, você tem que levar em consideração, mas você também muitas vezes tem que crivar o conhecimento que chega até você
Como que você criva? Experimentando ou buscando referências a respeito daquele assunto. A partir disso, eu comecei a plantar ervas. Aqui na minha casa, meu fundo de casa, eu tenho levante, eu tenho hortelã do norte, eu tenho hortelã-pimenta, hortelã, 3 tipos de boldo, jasmim, alecrim, alfazema, lavanda. Eu tenho uma infinidade de ervas aqui em casa. Quebra-demanda, espada de São Jorge, lança de São Jorge. O Xisto conhece bem aqui a minha casa, sabe? Tem peregum roxo, tem peregum verde e amarelo, então tem diversas ervas aqui em casa que eu cultivo. E a partir daquilo que eu buscava de informação, tanto da internet quanto de livros, então, a manga, pegava a folha de café, fazia um banho e tomava o banho. Mas será que aquele banho traz essa energia ou não? Então, tudo isso começa a despertar na gente. Começa a despertar a vontade de você descobrir na prática como é a erva. Por exemplo, o alecrim. O alecrim é uma erva muito famosa de Oxalá, que ela traz juventude, rejuvenescimento, ela traz alegria para nós. Então, faça um banho de alecrim e experimente essa energia. Sinta no dia seguinte, no dia que você tome no dia seguinte, aquela energia que traz, medite a respeito disso. Então, eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer banho, aí sobrava um pouquinho de banho, colocava no balde que ia passar aqui dentro de casa, no chão, a gente passava. Hoje em dia eu tenho um sprayzinho, então muitas vezes eu faço um banho, poxa, eu estou precisando agir um pouco mais, eu quero algo mais de prosperidade, vou lá, faço a mistura de prosperidade e saio borrifando tudo aqui dentro de casa para justamente trazer essa energia. Então, basicamente, Xisto, meu relacionamento com o reino vegetal, eu ainda aprendo muito a respeito disso, porque nem sempre eu respeito as plantas como elas devem ser respeitadas. Muitas vezes nós vamos coletar ervas e nós não conversamos com as plantas. Você precisa conversar com elas. Em cada planta existe um ser da natureza, um ser elemental, que trabalha nela. Então, isso é uma coisa que eu tenho exercitado de alguns meses para cá. Tirar, às vezes, um período do dia, assim, meia hora, e passar em todas as plantas, tocar nelas, agradecer elas, né, por estarem aqui, por me darem essa energia maravilhosa, por poderem ceder a energia delas para nós e tudo mais. Então, o meu relacionamento ainda... eu ainda aprendo muito com elas, e acredito que eu vou morrer daqui uns 45 anos ou mais, e ainda não vou conhecer tudo que gostaria de conhecer a respeito das ervas. Mas foi algo assim como a Umbanda, algo visceral, porque a Umbanda também é algo que me puxou muito forte na minha vida. Então, o conhecimento de manuseio de ervas, ele veio junto de tudo isso que traz a Umbanda. Respondi sua pergunta, Xisto? Ótimo, não, tranquilo. A gente tem um convívio muito próximo, nós dois. A gente visualiza, né, esse convívio com as ervas e tal. Eu também faço muito uso das ervas, né? Eu tenho meu herbario aqui, né? Que foi até você que me ajudou aí a formar ele. E eu também entendo essa sua preocupação do agradecer, do ter um contato pessoal mesmo com as ervas, né? E isso é importante as pessoas saberem, né? Porque você, quando vai recolher uma erva do seu estado natural, você não pode chegar e arrancar por arrancar, né? Você tem que ter todo uma atitude religiosa. Eu chamo de atitude religiosa porque você está usando para um fim religioso, né? Respeito, enfim. Você colher um manjericão para usar na comida não é a mesma coisa que você colher um manjericão para usar num banho que vai interpretar na sua constituição espiritual. Então, é necessário ter uma atitude religiosa, e isso foi muito bem levantado aí pelo irmão Michel. Gostaria agora de saber dos demais irmãos. O Ramon ali tá com a senha na mão para fazer a pergunta dele. Ramon, é com você, meu irmão. Pode ir. Então tá bom. Michel, eu acho que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas, né?
E eu já vou te perguntar duas coisas, já que a primeira é sobre que a gente ouve falar que tem ervas quentes e frias, né? E eu não estou falando da temperatura da água, estou falando da própria erva. Outra coisa é que existe diferença entre você colher uma erva e eliminar daquela situação, colher ela de manhã, outros horários. Então, eu queria que você falasse isso para a gente, contasse em detalhes essa parte de quente e frio e a questão do horário e como isso tudo funciona. Só um instante. Gostaria também de aproveitar a pergunta do Ramon e solicitar também ao irmão Michel que também comente sobre a questão lunar, aproveitando o contexto horário, dia e a questão das fases da lua, o que ela pode interferir no trato com as ervas. Então, já dá um âmbito geral também. Ok, vamos responder por etapas. Primeiro, ervas quentes, mornas e frias. Ervas quentes. Toda erva quente é aquela que, se você pegar, tem um pouco de toxicidade nas folhas. O guiné é um exemplo, a arruda é um exemplo. Você não consegue comer fruto algum dessa planta, por isso que as frutas cítricas, como limão, laranja, mesmo sendo ervas que também cabem a Exu, eles não entram nessa classificação de quentes, porque a gente come o fruto. Quando a erva é muito forte, o fruto dela você não consegue comer. Um exemplo são as pimentas. Difícil a pessoa que pega uma pimenta malagueta e põe na boca. A minha esposa disse que conheceu um louco que fazia isso. O cara deve doer para entrar, deve doer mais para sair, mas tudo bem, né? Então, o negócio é peculiar, né? Então a classificação... Então, a classificação, ervas quentes são as ervas de descarrego, são aquelas que são pesadas. Como que se chegou a essa classificação? Quando os negros africanos vieram da África para o Brasil, tá? Aqui as ervas eram diferentes. Então, o negro que manuseava ervas lá na África, ele pegava uma erva, abria ela, sentia o cheiro. Se o cheiro é muito forte, você pega um guiné e abre na mão, rasga ele assim na mão e põe no nariz, porque o cheiro é forte, é pesado, né? Alguns raspavam na pele, ver se causava algum tipo de alergia ou não na pele, né? Outros colocavam na língua, sentia o gosto muito forte, muito pesado. Então surge essa classificação baseada nas características das próprias plantas. Então, exemplos de plantas de ervas quentes: arruda, pimenta, pinhão roxo. Se você chegar perto de um pinhão roxo, você vai ver que tem um monte de pontinho amarelo ao longo dele. Cara, aquilo para dar uma alergia no cabra é 2 palitos. Comigo ninguém pode, quebra-demanda, arruda, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, que é uma coisa interessante que pessoas confundem. Eu já vi pessoas confundirem espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara. A espada de Santa Bárbara é a espada fêmea, é aquela que tem a ponta amarela, tá? E a espada de São Jorge, ela é toda verde. A lança de São Jorge, elas são plantas que possuem certo grau de toxicidade na sua composição química. Então, essas plantas, elas servem para quê? Elas servem para fazer uma limpeza pesada. O que eu utilizo aqui em casa? Eu, como tenho certo grau de sensibilidade na pele, eu não me utilizo mais de ervas quentes para fazer banho de descarga. Eu tomo banho de sal grosso do pescoço para baixo e 1 ou 2 vezes por ano, banho de rio, cachoeira, mar, alguma coisa assim natural, onde a gente possa banhar, inclusive, o nosso ori, entende? Sem ter problema nenhum, estando em contato com a natureza. Essas plantas servem para fazer limpeza pesada. Puxa, nesta casa, eu não conheço quem morava lá e quero fazer uma faxina nela, quero fazer uma limpeza. Então, meu amigo, você vai pegar uma guiné, você vai pegar um pouco de arruda e você vai pegar um pouco de quebra-demanda, você vai fazer
o procedimento de um banho comum e você vai limpar a casa do fundo para frente com esse banho, com essas ervas, tá? O que você vai fazer com isso? Ele funciona como se fosse um ácido do astral. Então, se há miasma, se há cascão energético, isso consome como se fosse um ácido, vai consumindo, vai queimando as plantas. Por isso chamam-se quentes. As ervas mornas ou equilibradoras são ervas como alecrim, como colônia, o próprio louro, né, a marcela, nós temos alfazema, lavanda e alfazema, que são duas plantas do mesmo gênero, apesar de serem plantas diferentes, mas que têm a mesma composição energética. Então você usa boldo, são plantas que trazem equilíbrio. Então esse é o banho que normalmente a gente recomenda para médiums de Umbanda que não tem o hábito nem o conhecimento com ervas. Então você vai pegar um boa... Pode falar, Chico. As hortelãs também entram nesse quesito de ervas mornas também. Sim, as hortelãs. Tudo aquilo que você pode comer, pode fazer chá, esse tipo de coisa, sem ter problema algum de toxicidade, são consideradas ervas novas. As ervas frias ou específicas são as ervas mornas, quando utilizadas de forma específica num preparo, tá? Isso segundo Adriano Camargo. Só que quando a gente estuda ervas, a gente tem que entender que toda planta tem a sua parte física e tem a sua contraparte espiritual. Aí nós começamos a falar de fitoenergia. Sua parte outra situação. A parte etérea da planta, que é aquilo que a energia que ela traz a mais no seu corpo astral. Quando você colhe uma erva, e eu agora entrando na segunda parte da pergunta de vocês, no dia correto, né, ser possível no horário correto e dentro da fase da lua correta, você potencializa essa energia dela. Então, muita gente fala assim, Michel, por que quando você está incorporado, você não passa um banho para o consulente? Primeiro, a maioria dos consulentes não fazem um banho. Ele vai na outra gira e vai falar, não, tomei 3 banhos seguidos, tomei. Tomou mesmo. Segundo, os consulentes não sabem como preparar um banho corretamente. Não é só pegar erva, esquentar água, colocar erva ali dentro, abafar. Aí você tem um chá, você não tem um banho de erva, que é aquilo que a entidade quer que você tome. Entende? Porque aí você traz todas as energias etéreas da planta para si. Entende? E você potencializa muito a ação daquele conjunto de ervas ou não. Então, eu normalmente não passo. Eu tenho um cálice no colégio de Umbanda, que a partir de semana que vem eu tenho gira de Exu, na segunda-feira, na outra eu já vou ter trabalho de Preto Velho, nós vamos começar a fazer banhos nesse cálice e dali entregar para assistência. Então, compramos garrafinha, aquelas garrafinhas descartáveis, lá compramos, e vai colocar ali dentro e vou dar para assistência quando as entidades acharem que precisam. Por 2 pontos. Primeiro, nós sabemos como proceder para fazer o banho. E segundo, aquele banho gera a contraparte etérea, que as entidades que trabalham no colégio de Umbanda vão poder se utilizar desta energia para os atendimentos do lado de lá. Que necessitam, né? Exatamente. Potencializa, equilibra, dá a frequência que eles precisam. Exatamente, Ramon. Então, agora voltando à questão de horário. Paracelso, que é considerado o pai da medicina moderna, ele estudou e classificou as plantas conforme os seus planetas regentes. Então, nós temos 7 astros que controlam, né, que influenciam diretamente na vida. Então, nós temos Sol, Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Vênus. Se eu não me engano, são esses sete planetas. Além deles, nós temos mais 3, que é Urano, Netuno e mais um, e Plutão, que também causam influência. Mas o estudo de Paracelso, ele é apenas desses 7. Então, nós vamos pegar assim, jasmim. Jasmim é uma planta solar, uma planta do sol. Então, domingo
é o dia do sol. Então, toda vez que eu quiser fazer um banho com jasmim, se eu colher ela, por ela ser uma planta que tem mais influência do astro sol, se eu colhê-la no domingo, que é o dia que o astro sol está mais influenciando o nosso planeta, eu vou ter ela com uma energia potencializada. Ponto. Se eu não me engano, o manjericão é uma erva de Mercúrio no estudo de Paracelso. Eu tenho aqui a botânica oculta das plantas de Paracelso. Se eu não me engano, o manjericão é Mercúrio. O dia de Mercúrio é quarta-feira. Então, dentro dos dias, né, da semana, você tem domingo, o dia do Sol, segunda-feira, o dia da Lua, terça-feira, Marte, quarta-feira, Mercúrio, quinta-feira, Júpiter, sexta-feira, Vênus, sábado, Saturno. Completam 7 dias. Em cada dia da semana, você tem 3 horários específicos que batem com o astro regente do dia. Por exemplo, às 7 da manhã, às 14 horas e às 21 horas de cada dia, você tem a influência daquele astro potencializando aquele momento. Então, vamos voltar ao exemplo do jasmim. Eu vou fazer um banho de jasmim, eu vou coletá-la no domingo. Se eu coletar jasmim no domingo às 7 da manhã, às 14 horas ou às 21 horas, eu vou ter a maior influência possível do astro-sol sobre a planta, ou seja, etericamente aquela planta está potencializada para o nosso preparo. Vamos usar, por exemplo, a lavanda e a alfazema, são 2 plantas que, apesar de não serem classificadas por Paracelso como plantas lunares, elas possuem características de plantas lunares, que são a cor acinzentada e a energia feminina, porque as 2 plantas, tanto a lavanda quanto a alfazema, elas são plantas de Iemanjá. Então, você pode coletá-las na segunda-feira, por exemplo, às 14 horas, para você colocar no seu banho. Você tem elas potencializadas. E o terceiro ponto, a fase lunar, que foi o que o Xisto perguntou. O que é a fase lunar? Mata e Silva, eu vou trazer 2 pontos de vista diferentes. Tá? Mata e Silva, ele nos diz que na lua nova, o Sol, por a lua estar entre a Terra e o Sol, que é a lua negra, ele está potencializando todas as plantas na lua nova. Porém, é sabido pela cultura tradicional que é na fase da lua cheia que a seiva das plantas, ou seja, quando a lua está crescente, perto da cheia, igual nós estamos nesse momento hoje, nós estamos aí com a lua aproximadamente 70%, de 70% a 80% da lua no céu, né, ela crescendo, nesse período do mês, a seiva da planta está concentrada nas folhas. Ou seja, é a água das plantas que está concentrada nas folhas. O que acontece? Quando você está na lua minguante, ela está retornando para a raiz. Quando você está na lua nova, ela encontra-se estabilizada na raiz. Quando começa a crescer, ela faz o movimento de volta para caule, folhas, até chegar na lua cheia. E a lua cheia é um dia, porque no dia seguinte ela já começa a minguar. Então, os 2, 3 dias que antecedem a lua cheia são quando as plantas elas estão com o maior acúmulo de seiva nas folhas. Então, obviamente, se ela tem mais seiva, ela possui mais energia naquela fase lunar. Então, se você vai fazer uma maci, por exemplo, evite fazer a maci na lua minguante ou na lua nova, recém-saído da lua nova. Procure fazer uma maci perto da lua cheia, coletar as ervas perto da lua cheia. Por quê? Porque o banho de amaci de coroa seu e dos seus médiuns vai ser potencializado porque a seiva da planta está nas folhas, ou seja, bioenergeticamente, aquela planta ela está potencializada. Você vai atingir mais facilmente o seu objetivo procedendo dessa forma. Completando, Mata e Silva também separa as fases lunares em 2 quinzenas, a quinzena branca e a quinzena negra, a qual eu concordo. A quinzena branca começa no dia da lua nova, tá? Que é quando dá a lua escura, ela já na sequência ela começa a crescer. Nesse momento que ela começa a crescer, é o momento da lua, do início da quinzena branca ou positiva. E vai até o dia anterior
né, até a lua encher, na realidade. Ela pega a saída da lua nova até a lua cheia. E o que você pode fazer nesse período de quinzena branca, que ele chama? Todos os trabalhos de iniciação podem e devem ser feitos nesse período. Por exemplo, eu tenho um médium, aqui eu vou dar um exemplo, digamos que o Miller fosse médium lá do Colégio de Umbanda. O Miller, nós abrimos o Odu para ele aqui, o jogo da Lobasta, e caiu lá Oxalá com Iemanjá. E eu quero fazer a iniciação do Miller para Oxalá. A iniciação do Miller, ela tem que ser feita na saída da lua nova, início da crescente, nos primeiros dias. Por quê? Porque marca um início. Todas as outras fundamentações que ele for fazer, se faz na lua crescente. E se finaliza como sacerdote de Umbanda na lua cheia. Então, tudo tem um início, né, um caminho e um fim. Isso, o que rege é a quinzena branca, que é o que eu estou falando. Quinzena negra sai quando a lua está cheia e ela começa a minguar, você entra na fase negativa da lua, ou seja, quando a lua é vampiro. Por que trabalho de Exu é próximo da lua cheia? Porque para fazer a descarga, o momento que logo depois da lua cheia, onde ela começa a minguar, é o momento em que a energia da lua está absorvendo tudo para a Terra, ou seja, tudo está voltando para a Terra, ou seja, você está aterrando toda a energia. Então, Exu vem, queima pólvora, faz escambau A4 lá, limpa, descarrega todo o terreiro, a corrente mediúnica toda é tratada nas giras de Exu, e se utiliza do poder da força da lua para quê? Para que a própria Terra absorva aquela energia negativa. Então, é chamada de quinzena negra. Nesse momento, você faz trabalhos para se livrar das coisas ruins, trabalhos de desmanche, de magia negra, podem ser feitos também nesse período, tá? Porque é para você se livrar disso aí. E não é recomendado você fazer nenhum tipo de ritual de amacio, de fundamentação de médiums nesse período. Por quê? Porque é o período que a seiva da planta está se recolhendo para a raiz. Ou seja, você vai ter o banho que você for fazer, um amacio, qualquer fundamentação, muito diminuído em termos de poder bioenergético por conta desse movimento natural, que é um movimento que é um ciclo, né, da vida da planta, onde a seiva ela percorre para cima e para baixo mensalmente conforme as fases da lua. Então, eu não sei, eu acredito que eu consegui abranger tudo que vocês me perguntaram. Então, era isso aí. Então, mas só lembrando aí também, né, pessoal, que essas questões fase da lua, horário, isso tudo é um plus, né? É um plus que você dá, porque também você não vai deixar de tomar um banho porque não tá na lua certa, né? Você também tem que observar isso. É óbvio que o nosso irmão Michel está trazendo para a gente o melhor da informação. Você utilizar essa informação no momento certo, você vai ter o melhor daquela essência. Mas no momento de necessidade, pode estar meio-dia, se você colher a planta, você vai obter algum resultado. Xisto, eu imagino que tudo depende da tua real necessidade. Pode existir um momento que realmente você precisa fazer conforme, porque você precisa do potencial, precisa de tudo. Mas o uso das ervas, independente do horário de colhida e da lua, eles são extremamente importantes. Mas, com certeza. Mas em algum momento, o teu mentor vai falar ali, eu preciso que essa erva seja colhida. Aí o dia tá hora e aí é aquela coisa que a gente sabe na Umbanda, que assim... o uso do negócio. Por quê? Porque tem mais coisa envolvida, né? Que não apenas trabalhar com uma determinada erva. E aí a espiritualidade te dá aquele background de falar, não, é aqui, é agora. Ou aquela coisa... É a parte ESO, né? É o ESO da coisa. A parte da sua intuição. Né? Você vem normalmente fazendo isso, puxa, hoje eu preciso fazer desse jeito. E aí você vai lá, incorpora a tua entidade e fala, então, você me ouviu. Dessa vez você me ouviu. Mas é aquele negócio, né? Se
se é algo que você consegue ter um planejamento, né? Como foi o exemplo que o Michel colocou, vai fazer uma mancia na casa, um trabalho específico, né? Né? Que não é algo individualizado, que não tem uma certa urgência, se você puder fazer, né? Com uma certa pertinência, se puder, né? não, deve fazer, né? É que assim, muitas vezes, né? A gente não sabe a particularidade de cada local, mas sendo possível, é importante que faça, até por uma questão que importância, né? Demonstra a importância da pessoa que está puxando isso em querer proporcionar o melhor resultado. Michel, eu tenho uma dúvida, é algo que eu vivenciei já, né? Algumas situações. São duas dúvidas, na verdade. Uma onde a entidade passa um banho, né? Um banho quente por uma necessidade, e ele equilibra esse banho com uma erva fria ou uma erva morna, né? Então ele faz essa composição, né? Então a minha dúvida é se realmente, né, esse equilíbrio ele funciona no lado energético, né? Mas na parte física, se ele também evita, né, que a pessoa tenha uma alergia, né? Porque a gente sabe que as ervas quentes muitas vezes elas podem até causar algum ferimento de pele, né? Se usadas de maneira inadequada. Esse é um ponto. O outro ponto é se existe, né, realmente algum tipo de quizila de erva, né, com base no santo. Porque a gente sabe que existem N vertentes, né, de Umbanda, e algumas vertentes a pessoa não tem santo de frente, né? Ela é iniciada em várias linhas, né, em vários orixás, e ela não fala, eu sou filho de tal orixá, como você citou o exemplo, né? Então, nesse caso, como que funciona? Porque eu já vivenciei situações, né, onde a pessoa ficou mal, sabe? Mesmo sem saber. Aí foi investigar, ela estava fazendo um banho por conta, sabe? Sem orientação, sem pertinência, né? Sem, né, informação suficiente, e acabou gerando um problema. Eu não tenho costume do banho de sal grosso, como você, né, faz. Eu prefiro um banho de cachoeira, né? Mas assim, no meu caso eu tenho facilidade aqui, eu tenho tudo muito perto aqui, né? Então não é todo mundo, né? Então eu acredito que consiga, né? Ou um banho de mar também que não está tão longe. Mas eu sei que existem situações, né, que o pessoal acaba atendendo. Então a ideia seria mais ou menos nesse ponto, né? Bom, Miller, respondendo a primeira pergunta, a questão de você misturar ervas quentes e ervas mornas, ou ervas agressivas e equilibradoras no mesmo banho. Esse é o popular banho de defesa. Entende? Que as entidades normalmente costumam passar banho com 5 ervas. Você bota arruda, você põe guiné, aí você põe alecrim, você põe boldo e você põe hortelã no banho. Então você tem, por exemplo, a guiné e a arruda como ervas de descarrego, ervas agressivas, e você tem as outras 3 ervas, boldo, alecrim e hortelã, como ervas equilibradoras, tá? Elas vão amenizar, tanto é que se você fizer um banho, se você preparar um banho só de guiné com arruda, ele vai ter um cheiro muito forte. Quando você põe a erva equilibradora no banho, as ervas equilibradoras já diminuem, inclusive, o aroma. Sobre a questão alergia, aí é questão de pele, tá? É questão da tua pele ter sensibilidade com aquela composição energética daquela planta, composição química daquela planta. Então, eu recomendo sempre o quê? Pegue, antes de fazer um banho de arruda, pegue uma folha de arruda e esfregue na mão. Assim, ó. Se daqui 5 minutos estiver vermelho, você tem sensibilidade de arruda, você não pode tomar esse banho. Você tem que substituir a erva. Então, tem que haver prudência quando o assunto é ervas agressivas. Vai substituir, né? Volta no terreiro, passa com a entidade outra vez. Né? Passa com a entidade outra vez. Por isso que o sal grosso funciona. O sal grosso, além de ser mais forte que todas as ervas agressivas, entende? Ele não vai te dar problema. Mas ele não... Você joga do pescoço para baixo e ele... Ah, tá. Não, Infere o campo áureo. Ele só vai... na realidade, quando uma pessoa está muito carregada, você precisa de algo potente para fazer uma limpeza. Então, o que é o mais ideal? É a pessoa fazer o banho de sal grosso do pescoço para baixo e tomar no final do banho um banho com alguma erva, ou só hortelã, ou mel. Você quer ver um banho que é ótimo? Banho com mel. Mel é um elemento riquíssimo em prana. Entende? Se você não tem erva na sua casa, você faz o banho de sal grosso do pescoço para baixo e no final do banho, depois você passa a sua higiene normal, você faz um banho de mel e joga. Você pode inclusive jogar na cabeça que não tem problema nenhum.
Sobre o funcionamento do banho de defesa, tá? As ervas agressivas, elas vão agir nas primeiras 12 horas do banho de defesa. Ou seja, se você for tomar o banho com ervas quentes, eles normalmente recomendam você tomar à noite, porque como é um banho de descarrego, aquilo vai te desvitalizar um pouco, vai te dar um pouco de cansaço, em consequência da ação dessas ervas que são quentes, que são fortes, e é bom você já, em seguida, se recolher para a cama e dormir. No outro dia de manhã, você ainda acorda um pouco cansado, um pouco indisposto e tal, você vai fazendo suas atividades. Ali pelo meio da manhã, pro final da manhã, passa isso. Por quê? Porque o choque do efeito do banho das ervas agressivas, ele passa, e nesse momento, ali das 12 horas até as 24 horas após o banho, as ervas equilibradoras vão agir na pessoa, ou seja, vão restabelecer o equilíbrio energético dela. Então, óbvio, você não pode tomar banho de sal grosso todo dia, porque você desvitaliza demais a sua aura, causando, inclusive, buracos na sua aura, facilitando o trabalho de implantes de chips, de parasitas energéticos, esse tipo de coisa. Então, você tem que ir banho de sal grosso ou banho de descarrego com prudência. Então, como exatamente. eu faço? Eu tomo um banho de descarrego a cada 2 meses. Tá? Isso então porque não você. É todo mês que eu tomo. Isso porque você é um trabalhador de Umbanda, um dirigente que está lidando com certas situações que uma pessoa do cotidiano não precisaria, né? Então, pois no cotidiano, tá, Miller? Uma vez a cada 6 meses é mais do que suficiente. Exato, tá? Esse ponto é muito importante. Agora, partindo para a segunda pergunta sua, que é com relação a orixá e banho. Eu sou filho de Xangô. Tá? E o pessoal do Cu de Nação diz que Xangô é brigado com Ogum. Eu já fiz banho de manga, com folha de manga. Folha de manga tem a forma de uma espada, é uma folha de Ogum. Tomei banho na cabeça e nunca me aconteceu nada. Então, tem muito da auto-obsessão do próprio médium. Porque meu dirigente falou, o Xisto é filho de Oxóssi, não pode botar tal erva na cabeça que senão vai ficar louco. Não é bem assim. Mas no dia que você me apresentar alguém que morreu ou que foi para um hospício por conta de um banho de erva, eu vou passar a acreditar nisso. Entende? Porque falar da boca para fora, muita gente fala, mas provar com fatos, ninguém prova. Então, muitas vezes, óbvio, né? É óbvio. Eu acho que a pessoa precisa ter o cuidado também, né? Porque às vezes o dirigente está observando algo que não é o banho em si, né? Ele fala, não faça banho de manga, né? Mas não é porque a manga, né? Então a pessoa, assim, ela tem que sempre ouvir o dirigente dela, porque provavelmente ele esteja vendo algo além do banho, né? Então muitas vezes a pessoa não acaba misturando os assuntos. Só um pouco, Xisto. A questão do dirigente é que você tem ali uma pessoa que não é melhor que você, nem pior que você. Apenas uma pessoa que está 20 anos a mais do que você praticando a religião. Então, possui 20 anos de experiência a mais. Então, você ouviu o que o seu dirigente, o que a entidade fala, é pertinente. Entende? Mas eu não acredito nessa questão de quizila, nessa questão toda, apesar de, por exemplo, eu tenho alergia a quiabo, e quiabo é comida de Xangô. Entende? O Xisto, quando eu contei isso pro Xisto, ele virou para a mãe dele, que é minha mãe de santo, e falou assim, viu, vocês não acreditem em quizila, não acreditem em contraxé, essas coisas. Eu não sei se é por conta disso que eu tenho alergia a quiabo, mas eu não tenho alergia a rabada. Por exemplo, eu como rabada, que é outra comida de Xangô, e não me causa nada. Então, eu como melão, que é fruta, como caqui, que é fruta de Xangô, e não me dá problema nenhum. Tá? Mas eu tenho problema com isso. Agora, eu acho que a gente não pode radicalizar. Banho nori, tá? Banho nori tem que ser banho leve. Você não pode ficar inventando fazer um monte de banho e botando na cabeça se você não sabe o que você está fazendo. Então, ouça o seu dirigente, porque o seu dirigente, o Xisto, quando chega um médium novo lá na tenda espiritualista Filho de Maria, ele vai orientar, olha, você precisa fazer um banho de erva antes de vir pro terreiro. Tem hortelã, tem bolo, tem alecrim, tem manjericão, tudo é erva de Oxalá, cara. Tem colônia, que é erva de Iemanjá, lavanda, que é Iemanjá, você está falando do chakra frontal e chakra coronal, entende? Esse você pode jogar na cabeça. Ele não vai falar, cara, pega um manjericão roxo, que é uma erva de preto velho, entende? De Exu, entende? Que tá lá agindo no chakra básico e põe na tua cabeça. Então, discernimento,
Entende? Você pode tomar banho na cabeça? Pode, desde que você saiba o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, pescoço para baixo e questione o seu dirigente. Não questionar no ponto de vista de duvidar dele, mas questionar no ponto de vista de buscar a informação, porque o seu dirigente está ali. Se você não perguntar, ele não tem bola de cristal para adivinhar o que está passando na sua cabeça, na sua mente. Ele não sabe o que está passando, porque o dirigente, ele tem mais 20 pessoas para cuidar, além de você. Então, muita gente reclama que, eu saí da minha casa porque meu dirigente não me dá atenção, meu amigo. Se você quer atenção exclusiva, contrate um personal trainer e vá para a academia, que ele vai ficar 1 hora te atendendo. O dirigente está ali... O dirigente está ali e ele tem que atender mais 20 pessoas, mais a assistência que está ali. Então, cara, e outra, o dirigente tem vida fora do terreiro. As pessoas costumam confundir, entende? Que, o dirigente tá ali 24 horas, porque se eu quiser, vou lá bater na casa dele, ele vai ficar falando de Umbanda. Cara, dirigente trabalha, ele não vive de Umbanda, ele põe dinheiro do bolso para manter o terreiro dele, entende? Ele tem os amigos dele, ele tem a família dele, os filhos dele, o Chico agora vai ser pai, em breve, né? Será pai, vai ter o filho dele. Não vai ter tempo para ficar todo dia escutando o médium e se lamentar. Então, para isso, monta esse grupo de estudo, para isso se inicia estudo, e você não pode querer que o seu dirigente dê atenção única e exclusiva a você, porque isso é utopia, isso não acontece. O dirigente dá mais atenção naquelas pessoas que ele sente que precisam de mais atenção naquele momento, que normalmente são os médiums recém-chegados à corrente, que são as pessoas que estão em desequilíbrio e outros mais. Esses, naquele momento de reequilíbrio, o dirigente dá mais atenção, porque eles são quem mais precisa. Tá? Xisto, pode falar. Não, eu só ia dizer assim, uma coisa que é bem importante, que Zila, de Orixá, contra-xé, enfim, uma infinidade de termos, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque eu volto naquela coisa da quaresma. Lembra aquela coisa da quaresma? É uma coisa de um outro culto, que está dentro da Umbanda, mas não é próprio da Umbanda. Então, a gente não precisa vivenciar isso a ferro e fogo. Né? Então, pessoal, consulte seu dirigente, não faça tempestade de copo d'água com relação ao Orixá. O Orixá está aí para fazer o bem e ele não vai te ferrar, entendeu? Esse é o meu entendimento, né? Mas, dando prosseguimento, gostaria, então... Michel, tá me ouvindo? Michel caiu, tá voltando. Voltou. Legal. Tá então, beleza. Dando prosseguimento aí, Michel, dando continuidade à questão, eu acredito que todas as pessoas que vão aos terreiros aí Brasil afora sempre tem aquele momento do passe em que a entidade molha as mãos com aquele álcool, com ervas, que a gente chama de descarrego, né? Aqui na nossa tenda, ele é formado de algumas ervas, mais a cânfora, que eu adicionei por ordem do senhor Hospital das Matas, pelo efeito curativo da cânfora. Então, eu queria que você explanasse para nós como que é o funcionamento do famoso descarrego, ou descarregador, né? Que as nossas entidades usam aí nas tendas, nos terreiros do Brasil afora, e como que se procede na contraparte aérea a utilização do elemento do álcool misturado às ervas. Né? Você consegue me compreender a questão? Sim, eu consigo sim. Eu consigo sim, Xisto, compreender a questão. E eu falo assim, o descarrego, ele leva esse nome, que é, diga-se de passagem, extremamente pertinente. Por quê? Porque o álcool que nós temos ali é o elemento fogo em seu estado líquido. Aquilo basta uma faísca para entrar em combustão. Então, é extremamente poderoso contra miasmas, contra cascões energéticos. Quando a entidade pede para fazer o Camboa Anfíbio, descarregador, né, que fala, passa, descarrega e vai passando na pessoa, às vezes chega a encostar na blusa da pessoa, né, com cuidado, encostar no corpo da pessoa para tirar, é porque ele está se utilizando do elemento álcool num primeiro momento para fazer uma limpeza energética profunda na pessoa, e as ervas contidas ali em suas essências num segundo momento para fazer uma recomposição energética, porque muitas vezes
quando você tira um miasma astral, quando você tira um cascão energético de uma pessoa, você cria um pequeno buraco na hora da pessoa. Então, quando você passa o elemento álcool, você tira isso, fica aquele buraco, mas com as ervas, que nem o X falou assim, potencializadas ainda pela cânfora, que é extremamente curativa, promove a saúde, a cânfora, entende? Ou uma samambaia, que tem o mesmo princípio, ou até mesmo a folha da costa, que tem o mesmo princípio, até a alfavaca tem um princípio parecido, que é a cânfora, você dá uma rede, ou seja, a entidade que está manipulando o descarrego, ela limpa o miasma, ela desfaz o miasma, porque não existe nada mais poderoso contra miasma e cascão energético do que o elemento fogo. E o álcool é o elemento fogo em estado líquido. Então ele tira isso ali e automaticamente já usa a própria essência das ervas para fazer uma recomposição, um curativo astral naquele buraco que fica. Então, é extremamente pertinente essa pergunta. As pessoas muitas vezes não sabem o porquê que estão passando aquele álcool. E o álcool não tem que ter cheiro, o álcool ali ele tem que ser preparado com fundamento, com ervas adequadas, com conhecimento. Eu queria só dizer uma coisinha que é muito importante, as pessoas às vezes não percebem isso. O elemento vegetal, ele é um elemento que reconstitui o duplo etérico de uma forma absurda. Em vários trabalhos nossos é utilizado o elemento vegetal para que lugares onde foram retirados chips, retirados aparelhos, deixam buracos enormes no duplo que poderiam prejudicar muito, e é usado macerado de ervas para isso. E essa capacidade de cicatrização do duplo etérico e do emocional também é muito importante na utilização das ervas. Eu só queria dar um comentário. Então, só continuando aqui, o comentário é isso mesmo, Ramon. O fundamento de eu faço de ervas lá no meu cálice no colégio de Umbanda é justamente isso, porque eu vou preparar o banho, eu estou ofertando, além do banho para assistência, eu estou ofertando o elemento vegetal na sua contraparte etérea para que os guias e mentores espirituais se utilizem, porque chegam espíritos os mais diversos ali, chegam espíritos com ferimentos, e se você tem disponível aquilo ali, eles utilizam um pouco daquela essência e passam naquele espírito que está sofrendo. Então, continuando, o álcool é poderoso, funciona como, ele é tão desagregador quanto o elemento fogo, então ele queima miasmas, ele derrete cascões energéticos e tudo mais, e você se utiliza da energia das ervas na sequência para fazer recomposição astral. Só que uma coisa a gente precisa aprender, não é apenas jogar ali, tem procedimento, até para fazer um álcool de descarrego existe procedimento. Norberto Peixoto, ele fala muito pertinentemente, para você despertar a energia oculta da planta, existe método. Então, esse é mais um motivo, porque eu com minhas entidades passamos pouco banho para os consulentes. Existe método, você tem que verbalizar aquilo, por isso se canta pontos de Oxóssi, pontos de Ossan, pontos de Oxalá, quando você está fazendo banho. Hoje eu estou fazendo um banho de Ogum, você tem que ficar cantando pontos de Ogum, você verbaliza para você despertar a energia etérea da planta para que ela seja retirada das folhas e venha para o líquido, que vai ser utilizado posteriormente. Então, existe método, você tem que ativar as plantas. Como que se ativa um banho? Se esfrega a mão, você ora, impõe as mãos, você imagina que sai do seu coração um raio verde que vai nas plantas, das suas mãos a mesma coisa, você impõe energeticamente, você sente a mudança de vibração. Eu fiz isso com a minha esposa essa segunda-feira, eu pedi para ela fazer o banho comigo, no final ela fez a oração junto comigo, botou a mão. Ela falou assim, amor, impressionante, parecia que a mão estava fazendo isso aqui embaixo, ela estava com a mão assim, em cima do banho, parecia que estava assim embaixo e tal. Falei, porque você estava despertando o banho. Esse se torna um banho mais poderoso do que um banho comum. Não que o banho comum não sirva, o banho comum vai trazer energias, mas quando você conhece a fundo o conceito das plantas,
você passa a se utilizar de detalhes em que você desperta o maior potencial possível daquela planta. É óbvio que se você está aí, poxa, hoje, né, lua minguante, daqui 15 dias, poxa, eu tenho que fazer um banho de alfavaca que o sultão das matas me passou. Vou lá e vou fazer, poxa, mas é lua minguante. Faça o banho que o sultão das matas te passou. Tá? Você vai ter o benefício. Esses detalhes são coisas que quem está há mais tempo na religião conhece. São detalhes de fase da lua, de dias da semana, de horários e tudo mais. Na ausência disso, e falando que se utilizem dessa questão de fase lunar, de dia, de hora e tal, quando for fazer algo mais profundo, como um amaci, quando for fazer algo tipo uma iniciação de um médium, alguma coisa assim. Aí você se utiliza desse fundamento dos dias da semana em fases lunares. No resto, verbalize. Ah, mas, poxa, eu não sei cantar ponto de Oxum. Não sei cantar ponto. Ore. Isso. Ore. Michel. Seu coração para fora. Sim. Pois é, esse ponto aí, né? A gente até falou no outro programa, né? Dos banhos, né? Então eu convido as pessoas que estiverem acompanhando, se quiser assistir, a gente comenta, o banho é prece, né? Agora, uma coisa eu acho que precisa ser feito com responsabilidade, que o banho ele não pode ser, né, aquele resolvedor cotidiano dos problemas, né? Porque é diferente. Eu raramente faço um banho, diferente do banho que eu faço para gira, que é um banho composto de boldo e mel, tá? É o banho lá da minha casa. Mas assim, eu já fiz banhos, minha esposa também, em situações específicas. Por exemplo, essa semana eu dormi mal, filho ficou doente, preciso de um banho né, que traga vitalidade, revitalizador. Aí eu já conversei com a entidade, já falei com o meu dirigente, ela também, ele falou, olha, faça um banho assim, assim, assim. É uma situação particular, né? Agora tem pessoas que elas vivem um problema cotidiano, né, uma outra turbulência do dia a dia, né, um vício, frequenta lugares desagradáveis, né? O cara tá lá, é casado, mas não, sai do serviço, já vai para um bar, vai para alguma coisa, né? Ele tem uma vida problemática, desregrada, e aí ele vai no terreiro e pede um banho, né? E a entidade, obviamente, né, na caridade dela, no amor dela, ela até sabe que aquilo virou uma rotina. Ele faz o banho, se sente melhor e volta outra vez, né? Então, assim, daí acho que, né, precisa ter um pouco de reflexão, né? Em dois aspectos. Primeiro que, como diz o X, a entidade, o caboclo IP, né, tá lá lavando e não aguenta mais, né, lavar aquele caboclo, né? É um problema. E outra questão é a pessoa, o desrespeito dela, né, com a erva em si, né? Porque aquilo houve um desprendimento energético, aquilo foi cedido a ele, né? Existe um orixá que rege aquela raiz daquela erva, que rege aquela folha daquela erva, né? Por isso que o banho precisa ser feito em oração, né, com responsabilidade. Então esse é um ponto, né, que precisa ser lembrado, né? O banho ele é importante, ele tem a sua pertinência, né? Mas ele também não pode virar sabonete, né, de nego que anda tudo errado aí, né? Então o cara pisa torto e quer andar reto. Então é difícil, cara, né? Complicado. Cara, acho que no banho vai pagar os pecados, né? Virou confessionário, né? Virou confessionário. O banho acaba, deixa eu confessar com o banho, porque eu vou sair bem, alma limpa. Não. Né? Mas o Michel, saindo um pouco do assunto banho, se os irmãos me permitem, eu queria lembrar que o uso das ervas da Umbanda não é só jogar banho na cabeça, né? E tem o descarregozinho do caboclo lá, Michel. E as ervas na defumação? A gente está todo dia aí, toda gira a gente vai no terreiro. Um dos primeiros procedimentos para a abertura da gira é a famosa defuma com as ervas da Jurema, né? Defuma com a roda da Igné. E aí, o que você pode trazer para nós e para os irmãos que estão nos ouvindo agora acerca da contribuição das ervas na defumação? Porque a gente sabe que a defumação pode ser feita apenas com resina, né? Com algum elemento que é comburente, que vai soltar fumaça.
Mas como que as ervas na questão da defumação, tanto do lado material quanto da contraparte etérea? Traz para a gente essa informação. Então, Xisto, você falou em resina. As resinas, né, mirra, benjoim, incenso de igreja, olíbano, tamar branco, resina de palo santo, breu branco, cada resina tem sua função energética. Tá? Por exemplo, a mirra ela é ótima para preparar o ambiente para a prática religiosa. Então, é comum que na defumação de abertura de trabalho tenha mirra. O líbano, a mesma coisa, que inclusive são 2 dos 3 presentes que os 3 magos levaram para Jesus Cristo quando ele nasceu: ouro, mirra e olíbano. Então, as resinas também têm funções energéticas, além de manter a fumaça por mais tempo na combustão. O que acontece? As ervas, agora falando de ervas, as ervas em seu estado seco, elas têm uma capacidade energética menor. Toda erva que está seca, ali o peregum verde, por exemplo, ela tem menos capacidade energética do que o peregum verde fresco recém-colhido, mas ainda tem capacidade energética. E como que é desperto isso? Quando você mistura esse resto vegetal com fogo. Então você tem 2 elementos. Tem o elemento vegetal, que é um elemento oriundo de uma combinação do elemento terra com água, porque é da terra que brota o vegetal, mas sem a seiva, que é água, líquido, correndo para cima e para baixo, não há vida. Então, da união do elemento terra e do elemento água, surge o elemento vegetal. Você tem o elemento vegetal que é jogado no fogo. Quando é jogado no fogo, esse último resto de essência das ervas é desperto. E o elemento fogo gera um terceiro elemento, que é o elemento ar. Então, a função da defumação, ela é de limpeza, de queima de miasmas astrais, de preparação para a prática religiosa. Tudo depende daquilo que você se utiliza. Por exemplo, Ramatiz nos fala que nos templos antigos do Egito, toda vez que as sacerdotisas, mulheres, iriam fazer comunicação com os deuses, mediunidade, tá? Era defumado o ambiente religioso com alfazema, ou seja, a alfazema é uma erva que ela sutiliza a vibração e prepara o ambiente para a prática religiosa quando se utilizado na defumação. O alecrim, por exemplo, na defumação, ele é ótimo para consumir miasmas astrais. Então, você vai fazer uma defumação de limpeza ao final de uma gira, né, para você dar uma limpada na casa, no ambiente, nos médiums ali, você pode colocar o alecrim, que ele é ótimo para essa finalidade. Então, tudo depende daquilo que é a sua intenção. Eu quero fazer para a abertura do trabalho. Normalmente, você coloca ervas de descarrego, ervas quentes, e você coloca um pouco de resina, que a resina ela consegue manter a fumaça por mais tempo, porque senão, se fosse só erva, você ia precisar de um punhadão de erva e ficar colocando erva toda hora no carvão, porque consome muito rápido. A resina, como ela queima mais devagar, ela consegue manter aquela fumaça por mais tempo. Você põe um pouco de resina e você põe ervas mornas e equilibradoras, porque você faz uma limpeza, entende, nos consulentes, você faz uma limpeza nos médiums que estão ali. Mas o médium tomou banho de erva antes de vir para o terreiro. Porém, existem coisas que o banho de erva não conseguiu tirar, que está mais fixo ali. Na defumação, queima o miasma, entende? Sim. Eu ia comentar uma coisa, que na realidade, assim, olhando pela parte bioenergética da situação, né, quando você toma um banho, você afeta muito mais o teu físico, tá? Eu sei que trabalha também o energético, mas a questão do banho em si, ela trabalha muito com o físico, é como se através do físico você acessasse o duplo e os outros corpos. Quando você está fazendo o incenso, ele está trabalhando num outro patamar. Já não é mais a questão do físico em si. Na realidade, ele trabalha com a aura. A gente sabe que a água vai passar pela aura, mas a forma do incenso em si trabalha num outro diapasão, digamos assim. Porque você acabou de falar. Frequência. Você acabou de falar. Mas o cara tomou banho lá e tem que ser incensado aqui,
está trabalhando com duas coisas diferentes na realidade. Porque você sente que o banho é uma coisa mais, se for comparar, é uma coisa mais densa do que o incenso. O incenso é mais sutil, ele te deixa numa sensação mais sutil, Enquanto o banho, ele é mais direto. Você sente o impacto do banho no momento que você passa água. E as pessoas às vezes confundem. Foi ótimo você ter comentado, Xisto, porque as ervas elas estão em características diferenciadas e estão sendo utilizadas para preparar o médium para uma boa incorporação. E é tão interessante essa parte aí, Ramon, que os guias astrais de Umbanda, os nossos mentores, eles, no momento da defumação, eles recolhem essa essência das ervas queimadas e distribuem ela nos hospitais astrais para a reconstituição de membros. Sim. Às vezes o espírito está com algum membro que sofreu algum dano, e isso reflete no duplo dele, no espírito, de forma kardeciana, dizendo de forma mais kardeciana. Às vezes a pessoa tem uma amputação ou algo assim, isso reflete no perispírito dela, uma morte traumática. Essa essência da erva queimada, ela é levada ao plano astral e distribuída em diversos hospitais da espiritualidade para que sejam recompostos alguns membros que foram aí perdidos, ou até mesmo a degradação espiritual dos ovoides, né? É verdade. Nesse ponto, Xisto, é extremamente importante conhecer a função energética de cada erva. Por exemplo, a melhor erva para reconstituição astral, apesar de que, dependendo do caso, vai ser só um choque anímico, entende? A incorporação, famoso transporte do médium, entende? Que fica lá, não sei o quê. Normalmente é um espírito sofredor que está em procedimento de corte de trânsito hipnótico, que está em reconstituição de corpo espiritual e tudo mais. Uma erva que é extremamente excepcional para isso, que o Xisto falou, reconstrução de corpos espirituais, é graviola. Graviola é uma erva de Oxumaré que, quando queima, quem é vidente, quem tem a clarividência, quando ela queima, ela desperta como se fosse um arco-íris, cara, ela reconstrói tudo. Então é comum eu utilizar, quando a gente faz uma defumação assim, para final de gira, você coloca lá, por exemplo, o palo santo, que combate o mau espírito e é descarrego. Você coloca lá uma ruda, que é uma erva de descarrego. Eu coloco a graviola, que é justamente uma erva de recomposição junto, porque é para limpar o médium, limpar o ambiente e já dar aquela energia de reconstituição espiritual, reconstrução astral, reconstrução energética. Funcionam também calêndula e girassol, semente e flores de girassol. Tem essa característica de recomposição energética muito forte. Miller, pode falar. Bom, eu vou até adiantar um pouco, porque já fechamos em 1 hora já. Eu vou fazer as considerações na sequência, para não passar muito. Bom, eu costumo usar sândalo, mirra, alfazema e o palo santo aqui em casa. Já tenho o hábito. E são inclusive incensos que são usados na Amorque, na Rosa Cruz, então, para preparação lá das ritualísticas. Então elas têm esse papel de elevação vibracional do ambiente. Então ela trabalha, como o Ramon falou, de forma exteriorizada, né, para que a pessoa se harmonize por impacto. Então quando ela entra no ambiente ritualístico, ela sofre o impacto da vibração, né, energética do local, porque aquilo, né, ele vai se expandindo e toma conta do ambiente, e ela tem mais facilidade para que ela se desdobre durante os trabalhos, tá? É o hábito que eu tenho aqui, né? Existe uma outra frente, né, que é a preparação dos pós, que são feitos muitas vezes com raízes também, né, que é uma outra forma ainda, né, a gente não entrou, mas esse tema ele é longo, né, porque existem N frentes, né, que você pode atuar frente às ervas e às raízes, né. Então os pós também eles têm uma fundamentação aí, né, um fundamento de
limpeza externa. Então, você pode sim usar um pó de Oxalá, um pó de Pemba, né? No chakra frontal, etc. São circunstâncias diferentes, né? Mas o pó para equilibração do ambiente, ele tem também um papel fundamental aí. Então, assim... E o rapézinho do índio lá, que é um forte desagregador energético aí. Eu penso que rapé é só para espirrar. Não é. Rapé Rapé é nosso fogo, cara. setor, família. Rapé é fogo, né? E pois é, né? Porque as pessoas, muita gente olha, né? E aquilo não vê sentido, né? Mas assim, quando você vai buscar o fundamento da coisa, o negócio é bem mais embaixo. Então é assim, o que eu acredito que o uso da erva em N circunstância precisa ser feito com responsabilidade, porque a erva não é sabonete que você vai ficar usando para resolver problema, né? Tem que ter necessidade, né? Então, sendo feito com necessidade, responsabilidade, né? Alguém que acompanha esse processo, né? Seja o seu dirigente, ou seja você mesmo, como o Michel, né? Acabou caminhando, estudando e realmente testando cada coisa, validando no seu dia a dia para você realmente aprender. Eu acho que é de bom uso aí e é de agrado aí de todo mundo, né? Seja dentro da Umbanda ou fora, né? Que as ervas não se limitam só a Umbanda, né? N cultos, N frentes aí, místicas aí, eles adotam o uso de ervas. Então, basicamente é isso aí, né? Não tem muito mais, já falamos tudo, né? 1h e 1h10 agora de gravação. Mas o assunto é bem bacana. Legal, Ramon. Eu agradeço o Michel por essa explanação, esse aprofundamento. O que eu posso dizer é simplesmente assim: a Umbanda não existe sem as ervas, né? Sem as ervas você não tem um suporte tanto energético para os médiuns novos, né? A gente fala dos atabaques, a gente fala dos pontos, mas as ervas elas são extremamente importantes para limpeza e sutilização dos médiuns para um bom trabalho, né? Nós trabalhamos com a natureza faz parte do processo que a gente trabalha. As ervas nada mais são do que trazer a natureza para dentro dos nossas giras, dos nossos congás, para que juntos a gente consiga trabalhar com os orixás, com os nossos mentores e ajudar as pessoas que precisam, porque no fundo é isso que uma casa de Umbanda faz. Ela está ali para ajudar a quem a procura. As ervas elas são extremamente importantes. Não deu para falar, acho que nem 1/1000 do que a gente podia falar, né, Michel? Mas assim, a ideia é realmente passar um pouco das vivências que nós temos, da vivência do Michel, e nunca esqueçam, tudo que é feito tem que ser feito com consciência, né? Como disse o Miller, a erva não é sabonete. Tudo bem, tem sabonete feito de erva, mas... Exatamente. Também, né? Mas também. O que a gente tem que ter no peito é assim, o respeito à natureza e o respeito às energias que a Terra nos dá. Isso eu acho que é o essencial. E quando você faz as coisas com amor e com aquilo para poder ajudar o próximo, você está 2 passos andando para a tua evolução. Um abraço para todos. Foi ótimo estar aqui com vocês. É isso aí, galera. Eu vou deixar o fechamento do nosso irmão Michel e gostaria de desejar a todos aí que tenham uma boa semana. Eu gostaria de lembrar nesse assunto ervas a figura da bezedeira, né? Quem nunca foi numa bezedeira com um raminho de arruda, né? Fazer aquela benzeção lá para tirar a cachumba, o mal olhado, né? Enfim. Então, assim, eu acho que as ervas estão aí, a gente pode e deve se servir delas, mas com todo amor, com todo respeito, porque se você não respeita uma vida tão pequena que é uma folhinha de manjericão é desse tamanhozinho. E se você não consegue respeitar algo tão pequeno, você não respeita algo maior.
entende? Então é necessário que você tenha, pelas ervas, verdadeira gratidão, porque o que ela vai desempenhar para você, em seu favor, é muito maior do que qualquer outra coisa. Ela se doa em prol do seu bem-estar. Então vamos ter, no mínimo, gratidão a essa força do reino vegetal, né, regida pelo nosso querido Pai Oxóssi, pelo nosso querido Pai Ossanha, e também, por que não, na raiz da coisa, né, a nossa mãe Obá, né? Eu digo que o reino vegetal, ele se divide em três aí, né? A raiz da planta está em Obá, o caule está em Oxóssi, e a copa ou as folhas estão em Ossanha, ou seja, Obá no raciocínio, Oxóssi no conhecimento e Ossanha na inteligência. Então vamos raciocinar, conhecer e saber usar as plantas para que não tenhamos aí, não possamos cair em engodo, né? E enganações. A gente tem que conhecer para poder praticar, e não se pratica nada que não se conhece. Queria deixar meu abraço a todos os meus irmãos, o meu irmão Miller, cabelinho novo, tá bonitão, parabéns. Nosso irmão Ramon, um forte abraço. E pedir para o meu irmão Michel aí no encerramento das suas considerações finais, deixar para a gente aí uma receita, né, de um banho aí, que possa ser um banho genérico, né? Eu acho que o mal do momento hoje é a depressão. As pessoas vivem falando que estão deprimidas, buscando práticas e formas de se tratar de depressão. Então, deixa aí, Michel, no final das suas considerações finais, uma receitinha aí para as pessoas de um banho padrão que possa ajudar as pessoas a buscarem um melhoramento. Ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem no nosso programa, os meus irmãos Ramon, Miller e Xisto. Falar sobre ervas, a gente poderia fazer mais uns 10 programas aqui, que nós não iríamos abordar todo o tema, extremamente extenso, o tema sobre ervas, mas é algo que vale a pena estudar, é algo que vale a pena sujar a sua mão para você aprender um pouco mais a respeito delas. Sobre fazer um banho para pessoas que estão com problemas de depressão, a primeira erva que me vem à cabeça é o alecrim. O alecrim é a erva que traz vida, alegria. Pessoa que está em depressão, que pensa em tirar a própria vida, é uma pessoa que não tem alegria de viver. Então, o alecrim é uma erva que com certeza caberia. A hortelã, ela age de forma muito similar. Ela, além de trazer um pouco mais de energia e disposição para a pessoa, a hortelã ela calma a pessoa. O boldo seria a terceira erva que eu indicaria, porque o boldo, poucas pessoas sabem, mas o boldo, do ponto de vista fitoenergético, ele é ótimo para depressão, ansiedade e outros. Quando você toma um chá de boldo, as pessoas falam, o boldo é bom para o estômago, o boldo é bom para o plexo solar. O plexo solar está diretamente relacionado, né, chakra plexo solar, com as nossas emoções. Então, quando você está com as suas emoções abaladas, né, desestabilizadas, você sente reflexo no seu plexo solar, você sente dificuldade para você fazer a digestão de um alimento, você sente, às vezes, um pouco de dor no seu estômago e tudo mais. E tudo isso, a origem disso é pi da mente. Então, o boldo, além dele ser uma erva de Oxalá, que traz aquela questão de fundamentação, cristalização de chakra coronário, ele é ótimo para pessoas que estão passando por problemas emocionais. Então, o banho que eu indicaria nesse caso seria boldo, alecrim e hortelã para a pessoa. São 3 ervas suaves, são 3 ervas que vibram em Oxalá. As 3 ervas têm vibração forte no orixá Oxalá. Pode jogar da cabeça aos pés sem problema, todo mundo, porque não vai ter quizila, não vai ter quizumba, não vai ter nada, porque erva de Oxalá você pode jogar na cabeça quando você bem entender. Aí, né, sem entrar no mérito da questão dos cursos de nação, da forma como eles interpretam o uso de ervas. E, acima de tudo, uma planta é um ser vivo. Uma rocha é um ser vivo.
Ali é a vida. A vida em cristais. A vida nas plantas. Não existe vida apenas no reino animal e no reino hominal. A evolução da vida vem desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal, para chegar no reino hominal, onde nós estamos passando por processo evolutivo nesse momento. Respeite a vida que ali está. Agradeça a Deus, converse com sua planta, agradeça a ela por te emprestar as folhas para que você faça um banho. Se utilize da melhor forma, conheça, estude. Nós estamos na era da informação, cara. Porra, entra na internet, custa R$40 o livro do Adriano Camargo, vai pagar mais R$15, R$20 de frete. A maioria dos médium bandistas gastam isso numa beberrança de final de semana. Eu falo a maioria com conhecimento de causa. Porque médium de umbanda sério, engajado no estudo, é minoria. A grande maioria fica batendo boca em grupo de Facebook. Você não vê o Miller em grupo de Facebook batendo boca, você não vê o Ramon batendo boca em grupo de Facebook, você não vê o Xisto batendo boca em grupo de Facebook. Tem mais coisa para fazer, meu irmão. Ficar discutindo porque eu aprendi com meu pai de santo isso, você tá falando não tem axé, blá blá blá. Cucu, mimimi, momomó, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu tenho uma Isso não te leva. filho para cuidar. Arruma meia criança, já vai, acabou o tempo. Temos coisas mais importantes para fazer. A gente procura vivenciar a religião de Umbanda pelo lado de dentro. E o que significa vivenciar Umbanda pelo lado de dentro? Não apenas incorporar o guia, mas aprender os valores que o guia traz para as pessoas. Estudar a Umbanda, estudar o uso de ervas para fazer uso consciente delas. Respeitar a natureza. Eu não faço entrega. E quando a gente faz entrega, a gente enterra no ponto de força da natureza apenas os elementos naturais que são biodegradáveis. Tem um monte de umbandista que mata animal e larga por aí em esquina. Eu sou da Umbanda. Amigo, você não está praticando porque você não está respeitando o meio ambiente. E a Umbanda é uma religião que vive em harmonia com o meio ambiente. Então, conheça as ervas, estude, tem dúvidas, pergunte ao seu sacerdote. Nós aqui não somos donos da verdade, nós não estamos cuidando da sua mediunidade. Então, antes de você chegar para o seu sacerdote e falar assim, o Michel falou tal coisa, você fala assim, pai, o senhor me dá licença, eu tenho estudado, eu tenho ouvido um programa, os meninos lá no programa falam assim, assado. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha. Trate com respeito quem cuida da sua mediunidade. Seja grato à pessoa que se dispõe toda semana a te ajudar a evoluir como médium. Não questione ele, igual eu vi esses tempos atrás em vídeo de Umbanda, cara falando assim, se você confia mais em mim do que seu pai santo, o que você está fazendo lá? Isso não é pessoa que faz vídeo de Umbanda é formador de opinião. E como formador de opinião, eu jamais poderia indicar para você confiar mais em mim do que no seu pai de santo. O seu pai de santo vive a semana com você, o seu dia a dia, ele conhece muito mais você do que eu. Confie no que ele fala. Entre aquilo que eu falo que o seu pai de santo fale, use seu bom senso, mas confie no que ele está falando. Exatamente. Ele sabe o que fala. Respeite o trabalho de seu pai de santo, porque não é fácil você ser líder religioso nos dias de hoje, ainda mais na era da informação, onde qualquer pessoa acessa pelo Google e tem informação. Então, questione daquele ponto de vista de sempre querer saber mais o porquê das coisas, e quando você conhece a religião pelo lado de dentro, você passa a amar ela de verdade. Quando você conhece o orixá na sua essência, quando você estuda o que é o orixá, a divindade, o orixá, a energia dele, você aprende a amar ele. E não importa, eu sou filho de Xangô de frente com Iemanjá de adjunto, mas eu amo todos os orixás. Michel. Nessa encarnação, eu estou como filho de Xangô e Iemanjá, mas eu sou filho de todos os orixás. Todos eles nos abençoam. Fica aqui um axé luminoso para todos vocês, um abraço do Michel, e até o nosso próximo programa Papo de Terreiro. Beleza. Michel, calma aí, vou parar já não. Última contribuição. O X falou da depressão, folha de louro, queima a folha de louro, porque ela diminui a ansiedade e ela aumenta a interação social, tá? Então fica a dica aí, minha contribuição aí. Vitória contra
Vitória contra o inimigo. Exatamente. Veja, E se você não acredita, é comprovado. Ela produz uma substância chamada linalol, tá ok? Então ela tem efeito, eu esqueci, tava tentando lembrar o nome aqui, lembrei agora. Efeito comprovado cientificamente. Então não é só na Umbanda, tá? Então é uma vitória aí. Está deprimido, está triste, com vontade de ficar no quarto, queima folhinha de louro. Só não vai ficar doidão de tanto tirar louro, tá? Porque dá uma tonturinha. Dá um grau, mas fica a dica aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal, rapidinho. Não acredite em tudo que o pai Google do Steve Jobs fala, não. Exatamente. Tem que estudar, igual o Michel tá falando aí. Um abraço aí, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.